Olá, eu sou a professora Cibele Pinheiro e hoje eu vim trazer algumas contribuições sobre a disciplina de administração de marketing. Espero que todos tenham um bom rendimento nessa disciplina, não esquecendo que nós vamos buscar alguns conhecimentos também em outras áreas que darão robustez ao melhor é, atividade do profissional de marketing, tal como os conhecimentos na área de economia, quando precisamos entender um pouco sobre mercado, esse mercado que engloba clientes, clientes que são os consumidores, claro, também conhecer um pouco sobre os fornecedores, além da concorrência, desde com uma concorrência direta, como uma concorrência também indireta. Vamos também ter o suporte da área de antropologia, quando nos ajuda ao conhecimento cultural, quando nós trabalhamos, temos a necessidade no marketing de trabalhar com a questão de alguma ação regional, que tenha foco aquela valorização de uma cultura local. Vamos também ter uma grande contribuição da psicologia quando nós abordamos o comportamento de compra, decisões de compra, mudança de comportamento de compra, as gerações de consumidores, né? A geração Baby Booms, geração X, Y, geração Milênio, todas são essas contribuições da área de psicologia, além também dos movimentos sociais que aprendemos com os estudos das ciências sociais, né? Ou seja, a sociologia. Então, eu vou trazer para vocês alguns objetivos que eu tenho hoje para nossa aula. Eu dividi nossos objetivos em 3 momentos, né? No primeiro momento, apresentar a definição de marketing e a sua importância. Também mostrar a utilização do marketing como ferramenta. O marketing também como gerador de vantagem competitiva. Trouxe aqui o que nós vamos falar, já antecipei para vocês, né? Eu trouxe 10 tópicos de fala sobre a evolução do marketing no Brasil, alguns conceitos centrais do marketing, como necessidade, desejos, demanda, produtos, serviços, 4Ps, 8Ps, né? Características tanto de produtos como de serviços, falar também sobre mercado, relações de troca, definir o que é necessário para ter uma relação de troca, além de satisfação e valor percebido. Vamos falar de alguns cenários mercadológicos, quando eu falo também de ambiente interno, microambiente, macroambiente. Quando eu falo de microambiente, eu estou falando das variáveis controláveis, aquilo que a empresa pode controlar, que é exatamente o seu contato, seu relacionamento com o cliente. Também a empresa pode controlar o seu relacionamento com os fornecedores, né? Mas existem também algumas variáveis que são conhecidas como incontroláveis, que é justamente aquelas em que a empresa não tem gestão, mas apenas pode desenvolver alguns fatores para minimizar os impactos, né? Que é exatamente o cenário do macroambiente, que contempla a questão econômica, que contempla a tecnologia, a questão legal, a questão demográfica, né? E ainda fatos que ocorrem no meio ambiente que a empresa não consegue ter gestão sobre ela. Vamos falar também sobre alguns compostos mercadológicos, que é exatamente o conhecido 4Ps, né, que é um mix de marketing que é voltado na perspectiva do produto, que é exatamente uma ferramenta desenvolvida pelo professor Jeremy McCarthy, que são os 4Ps de marketing: produto, preço, praça, promoção. Também iremos avaliar, né, estudar, conhecer os 4Cs de marketing, que é uma ferramenta desenvolvida pelo professor Robert Lautenborn, agora já com foco no cliente. Os 4Cs eu sempre gosto de fazer um comparativo, né? Eu estudo os 4Ps, o que é o P de produto vai ser o C de cliente. Então, os 4Cs é cliente, foco no cliente, nós vamos avaliar enquanto P nos 4Ps refere-se a preço, quando eu me refiro a cliente, eu vou chamar de custo.
O P nos 4 P's de McCarthy lembra praça, eu vou chamar, nos 4 C's, eu vou chamar de conveniência. E promoção, eu vou chamar nos 4 C's de comunicação. Então, a gente vai conhecer essas duas ferramentas detalhadamente. Vamos falar também de algumas áreas de atuação do marketing, como a área sensorial, a área de marketing pessoal, a questão ambiental, a questão social e viral. Vamos entender também um pouco que é exatamente a contribuição da psicologia sobre o processo de decisão de compra, os tipos de clientes, tendências e novos hábitos, conhecer as gerações que nós falamos, né? E uma nova classe, uma definição de uma nova classe média. Vamos falar dos cenários que abordamos e a gente vai detalhar também a questão dos 4 P's, né? Que é exatamente o produto, vamos falar dos conceitos, vamos nos aprofundar nos conceitos, na classificação, no mix de produtos, vamos falar das etapas num processo de lançamento de um novo produto, além do ciclo de vida do produto, extensão de linha, extensão de marca. Falaremos também sobre preço, quando nós falaremos do conceito, tomada de decisão, curvas, né, de skimming, que skimming também é conhecido como uma curva de desnatamento, também que nós vamos nos familiarizar, ou seja, na hora que nós estamos cuidando de um lançamento de um produto, a gente tem 2 curvas de preço, né? Uma de penetração e uma curva de skimming. Vamos aprender ambas aqui no nosso encontro. Vamos detalhar também a praça sobre os conceitos, canais, tipos e funções, principalmente num tempo de pandemia, como nós estamos atualmente, como nós crescemos em canais de vendas, né? Então, a gente vai explorar bastante esse tópico. E além também de falar sobre o item de promoção ou comunicação, que é exatamente falar sobre temas tão interessantes, que envolve tanta criatividade e curiosidade, como a área de propaganda, publicidade, promoção de vendas, merchandising e relações públicas. Trouxe aqui a nossa bibliografia básica, que é composta também de alguns livros, um deles eu trouxe a básica e eu trouxe uma bibliografia complementar. E, assim, para a construção do nosso encontro de hoje, eu me baseei em 2 livros, né? Um do professor Philip Kotler, que é um dos mais conhecidos na literatura de marketing, como um grande divulgador, um dos maiores divulgadores das ferramentas de marketing. E também, também confeccionei esses slides com a ajuda do professor Alexandre Luzi Las Casas, né? Num livro de administração de marketing. Então, que a gente tenha aqui um bom proveito no nosso encontro de hoje. E aí, no primeiro momento, vou só ampliar aqui um pouquinho os nossos slides. Tá? E eu trago aqui o primeiro conceito a ser estudado na área de marketing, que é exatamente o marketing. O que vem a ser esse termo marketing? Esse termo marketing significa uma ação no marketing. Ele é um termo originário do inglês, né? Como uma conotação mercadológica, que essa conotação já é bastante ampla, né? É usado não apenas para ajudar as empresas a vender mais, mas também para coordenar qualquer processo de troca. E aí eu trouxe para vocês, né, que o conceito é uma atividade humana dirigida para a satisfação de necessidades e desejos. Mais na frente a gente vai ver a contribuição da psicologia quando a gente vai definir necessidades, né? Que a gente vai usar a pirâmide de Abraham-Maslow. Mas necessidades aqui, a gente vai lembrar como a questão da razão e desejos como a questão emocional, para a gente não esquecer. Qual a diferença entre necessidades e desejos? Necessidades, eu estou relacionada às necessidades mais voltadas à racionalidade, enquanto desejos mais as questões emocionais, através de um processo de troca. E a troca aqui, ela se caracteriza
pela oferta de um produto com o recebimento de outro benefício, podendo ser um outro produto, como no caso de um escambo, né? Como a gente já estudou nas nossas aulas de história, lá no ensino médio, o escambo era exatamente uma moeda de troca, né? É uma moeda ou qualquer outro benefício. Então, para que haja troca, é necessário ter pelo menos 5 condições. A primeira, que há pelo menos 2 partes envolvidas. A segunda, cada parte tem algo que pode ser de valor para outra parte. A terceira condição para que haja troca é que cada parte tem a capacidade de comunicação e de entrega do determinado produto ou serviço. O 4 ponto, né, é cada parte é livre para aceitar ou rejeitar determinada oferta. E o 5º ponto para que haja troca é que cada parte acredita estar em condições de lidar com a outra. Então, a troca é, portanto, a base para a comercialização e, consequentemente, para o marketing. E eu vou trazer no próximo slide exatamente o conceito da American Marketing Association. O marketing é uma função organizacional, ou seja, é um conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração também, o CRM, né? É a administração do relacionamento com eles, né? De modo que beneficie a organização e as partes interessadas. Ou seja, quem são essas partes interessadas? É a empresa, é o público-alvo, né, que é o cliente, são os fornecedores e também a sociedade. E aí eu trago para vocês a evolução do marketing no decorrer da história. E aí a gente tem 5 pontos, 5 orientações. A orientação para o marketing para a produção, a orientação do marketing para o produto, depois para as vendas, para o marketing propriamente dito, e a orientação para o marketing com responsabilidade social. Nós vamos passear por esses 5 tipos de orientação. E a gente vai começar e vai trazer um pouco da história, né? O que era essa era da produção? Na era da produção, prevalecia muito a questão do produto. Essa era da produção remonta muito, eu quero que vocês voltem, lá na era no século XVIII, na Revolução Industrial, que prevalecia o produto e que um bom produto já era suficiente para vender, nada mais sendo necessário, né? Ou seja, um produto bom o suficiente para a empresa vender. No entanto, essa afirmativa não comprovou ser verdadeira com o passar do tempo. Outros elementos de comercialização tornaram-se depois necessárias. Por quê? Depois da era da produção, quando a gente chega na era do produto, há uma necessidade de que esse produto se torne viável, porque a sociedade já queria o quê? Buscava mais a questão de um produto superior, que tivesse mais desempenho e principalmente com características inovadoras. Mas aí a gente vai voltar lá para a área da produção, lá do marketing, com orientação na produção, né? Existe uma máxima nessa época que é exatamente uma frase muito famosa de Ford, né? De Henry Ford, e que era um dos pais da produção em massa. Porque na era da Revolução Industrial, o que a gente precisava? Eu precisava antes da Revolução Industrial, a gente tinha um período de muita escassez, porque nós tínhamos uma demanda, uma procura, o mercado estava ávido para consumir, porque nós vivíamos em uma produção tipicamente artesanal, morosa, detalhista, que não conseguia atender a uma sociedade de consumo. Dessa forma, com a demanda acelerada, as empresas passaram a produzir na era da produção, né, de uma forma massificada. Aí veio exatamente a máxima de Henry Ford: os clientes podem comprar o carro que quiserem, contanto que seja preto.
Na época, só voltando lá no Fordismo, né? Lá em Introdução à Administração que vocês fizeram, lá na era do Fordismo, por que que o carro tinha que ser preto? Porque preto, gente, era a tinta que era mais barata, era a que tinha uma secagem mais rápida e que ia atender muito mais rápido esse mercado que estava ávido pelo consumo. Então, por isso que foi uma era de muito que voltada para a maximização de um processo produtivo, ou seja, eu tinha que produzir porque o mercado estava querendo comprar. Então, eu produzia de qualquer forma. No entanto, na era do produto, o mercado começou a ser mais exigente, né? Nessa era da orientação do produto, sustenta que os consumidores dão preferência a produtos agora superiores. Eu não quero qualquer produto, tá? Eu agora quero produtos com qualidade superior, com desempenho melhor e com características o quê? Inovadoras. Segundo esse conceito, a estratégia de marketing se concentra nesse momento a promover aperfeiçoamentos contínuos nesse produto para atender com mais o quê? Com mais qualidade a determinar a consumidores específicos, né? Consumidores mais exigentes. A terceira orientação para o marketing diz respeito à era de vendas. O que seria essa era de vendas? Com a necessidade de vender o excedente de produtos que foram produzidos, né? Como resultado de uma produtividade maior e, consequentemente, estoques nas empresas, as vendas passaram a ser uma atividade muito importante, né? A ordem era vender a qualquer custo. O bom vendedor era aquele que conseguisse vender o produto, mesmo que o cliente nem necessitasse comprar. E aí, o que aconteceu? Tinha até uma máxima também, né? Outra máxima. Aquele que vende, o vendedor, o bom vendedor era aquele que vendia encarnado para luto. E aí, o que aconteceu? Houve um excedente de produtos, né? De produtos que precisavam ser o quê? Melhor trabalhados, melhor especificados para um público, para públicos diferenciados. No entanto, existiam áreas que não eram demandadas, e aí precisavam ser desenvolvidas equipes de vendas mais detalhadas. E essas equipes de vendas foram segmentadas por nichos. Então, quem imaginava acordar de manhã, ai, bom dia, hoje eu vou comprar minha urna. Urna, gente, para quem não conhece, urna é o mesmo que caixão. Então, ninguém acorda de manhã querendo comprar a sua urna, ou querer comprar o seguro do seu carro, ou querer comprar um seguro de vida. Então, algumas equipes de vendas precisaram ser desenvolvidas, trabalhadas para atender o quê? Algumas áreas que não eram demandadas, né? Então, foram desenvolvidas melhoradas áreas de vendas para despertar necessidades de compra. A quarta orientação para o marketing é justamente a área, né, a era do marketing, que dura desde os anos 50 até agora, e ela foi caracterizada pela orientação ao consumidor, ou seja, o atendimento dessas palavras iniciais que eu disse para vocês no início, que é exatamente as necessidades e desejos, quando necessidades têm a ver com as necessidades fisiológicas, com as necessidades que são as necessidades primárias, né, do ser humano. Depois veio a necessidade, de acordo com a pirâmide de Maslow, as necessidades fisiológicas. Depois, atendidas as necessidades fisiológicas, nós iríamos para as necessidades de segurança, que é a questão de ter um lar, uma casa, uma família, uma questão de ter um emprego, uma proteção. Depois, de acordo com o Maslow, atendida essa necessidade, nós passaremos a uma necessidade de pertença a um grupo social. Então, muitas vezes, o nosso primeiro grupo social, muitas vezes não, a grande maioria das vezes, o primeiro grupo social é a família. Depois da família, a gente vem o quê? Para as escolas, depois grupos religiosos, depois a nossa identidade em relação à nossa profissão, e assim sucessivamente. E cada necessidade, cada grupo social que nós pertencemos vai despertar também uma nova necessidade. É a nossa necessidade de se sentir o quê?
querido, de se sentir admirado, que vem exatamente uma quarta necessidade do ser humano, que é a necessidade de autoestima. E depois, com essa necessidade de autoestima, vem uma quinta e última necessidade estudada por Maslow, que é exatamente uma necessidade de autorrealização. No entanto, alguns estudiosos dizem que o ser humano ele nunca tem uma necessidade plenamente satisfeita. Nós, enquanto seres humanos, estamos sempre buscando nos satisfazer, né? Ou seja, quando a gente compra um carro, com o passar dos tempos, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou comprar um carro melhor. Depois eu compro uma casa aqui em Messejana, depois eu já quero uma casa no Eusébio, né? Quando eu era criança, eu passava minhas férias lá em Maranguape. Depois, quando a gente começa a trabalhar, eu agora quero passar minhas férias, eu quero no Rio de Janeiro, depois eu quero ir para Gramado, agora eu quero ir conhecer a Europa, depois eu quero brincar na Disney, ou seja, nós estamos sempre buscando uma autorrealização. E, por último, a orientação do marketing para a responsabilidade social, né? Que é uma filosofia do marketing social. A satisfação dos desejos e necessidades dos clientes passou a incluir nessa orientação também as questões ambientais e sociais. Então, esses conceitos de marketing têm sido mencionados aos longos dos tempos, né? Como a orientação do marketing que visa justamente a essas necessidades, a esses desejos dos nossos consumidores. E aí eu trago para vocês 3 tipos de orientações também, e depois eu vou acrescentar uma próxima orientação, que é exatamente eu estou trazendo para vocês nesse slide, orientação do marketing 1.0, 2.0, 3.0, e já tem uma nova para vocês aí também, que é exatamente a 4.0, todas do professor Philip Kotler, tá? Então, no primeiro, vamos detalhar uma a uma. Nesse primeiro estágio, né, o cenário no marketing 1.0, o cenário eram poucas opções para o consumidor, ou seja, uma baixa concorrência entre as empresas. Por isso, elas estavam focadas justamente só nos seus produtos, né, e no seu processo produtivo. Nada de público-alvo era pensado, né, na era do marketing 1.0. Nada, não se tinha esse pensamento de público-alvo, nem de nicho de mercado, de personalização, nem de diferenciação. No marketing 1.0, bastava massificar a divulgação, focando justamente, unicamente nos atributos funcionais dos produtos. É fácil perceber como o marketing 1.0 se manifesta na publicidade da época, né? Ou seja, a gente tem uma propaganda no YouTube que é exatamente do Fusca. Ele traz justamente as características, né, do anúncio do Fusca, que ele ressalta justamente só as características propriamente do carro. Quando você vê essa propaganda no YouTube, você percebe que é o quê? Parece que é uma propaganda hoje, quando a gente fala do Jeep, que ele fala do motor, que ele fala das condições do pneu, de você fazer escalas em montanhas. Olha aí, pensando justamente, ele resgata justamente só as características, as propriedades típicas do carro, né? As funcionalidades, as características do carro. No marketing 2.0, né? Nesse estágio, a concorrência entre as empresas já fica mais acirrada. Começa já uma preocupação com a construção, né? O cuidado, o zelo com a marca, com a identidade da empresa, e que essa identidade já se diferencie de quem? Dos concorrentes. Nessa etapa do marketing 2.0, eles se tornaram, né, o cliente já, essas relações com as marcas já se tornaram o quê? Mais exigentes. Começa aí a preocupação de uma segmentação de mercado, Sibeli. E o que é essa segmentação do mercado? Segmentar é dividir o mercado, é identificar mercados que eu não consigo vender para todos os mercados. Eu começo a dividir o mercado em segmentos de clientes, né?
ou seja, eu atendo agora as necessidades e os desejos por segmento. Um bom exemplo disso, desse estágio do marketing, são alguns comerciais. Se vocês resgatarem, também no YouTube, tem alguns segmentos de mercado que é exatamente os comerciais da Bombril, né? A Bombril, a marca escolheu até um personagem e uma linguagem pensando bem o que é nessa dona de casa, na linguagem pensando nessa dona de casa que utilizava o produto, ou seja, o foco não é mais exatamente no produto, e sim na identificação da marca com o público-alvo. Ou seja, no marketing 2.0, eu tenho o meu produto, no caso que eu estou trazendo o exemplo do Bombril, e eu estou trazendo essa identificação da marca com o público-alvo, que é exatamente a utilização desse cliente, que é a mulher, né? A mulher em casa, e o uso dessa palha de aço, né? Que se tornou tão forte que hoje, quando a gente vai ao supermercado, a gente não vai nem comprar uma palha de aço, a gente compra o quê? É o Bombril. Como muitas outras marcas, a gente vem à tona, né? Como Aqui Boa, né? A gente não vai atrás da água sanitária, a gente traz exatamente essa identificação da marca com o público-alvo, que é Aqui Boa, tá? E aí depois eu trago o marketing 3.0. Mais recentemente, então, em vez da segmentação, as empresas passaram a apostar na personalização. Esse marketing 3.0, que é exatamente o marketing chamado marketing one-to-one, que é o marketing um para um. Afinal, os seres humanos hoje se juntam em tribos, né? Mas mesmo assim, mesmo a gente se juntando em tribos, cada pessoa ela é única. Então, os consumidores deixaram de ser tratados como alvo, como meros compradores, e passaram a ser tratados como seres humanos, o quê? Únicos, tá? E por esse motivo, as marcas hoje, então, assumem valores humanos, né? Tem um livro, até do professor Philip Kotler, que ele traz exatamente, eu estou com ele aqui do meu lado, que é o marketing 3.0, né? Que é exatamente trazendo a definição do novo marketing centrado agora no ser humano, trazendo os valores, trazendo a questão da cultura. E aí eu vou acrescentar uma nova orientação para o marketing, que não está aqui no slide, que é exatamente o marketing 4.0, que faz referência a acontecimentos bem no contexto da internet, né? Dos blogs, das redes sociais, e da web colaborativa. Porém, a revolução digital foi tão impactante que o Philip Kotler, né, que é o professor Philip Kotler, desenvolveu um novo conceito para esse cenário da economia digital, né? Ou seja, o 4.0 vem para substituir, não vem nem para substituir o 3.0, que é essa questão mais humana, né? As empresas devem sim seguir focadas no ser humano e assumir uma personalidade para a sua marca, mas agora a tecnologia ela assume um papel central nas transformações e o ser humano precisa ser atendido nesse conceito, né? Então, além disso, o surgimento de novos ciclos de marketing também exige alguns estágios, né, passados. Então, o marketing 4.0 traz é, essa entrada, essa questão de que você tem que, mesmo respeitando as necessidades e os desejos do ser humano, eu quero dizer, essa imersão, pronto, o nome correto é essa, é uma imersão no contexto tecnológico, que hoje, até mesmo na aula de hoje, a gente não consegue mais sobreviver sem essa imersão no contexto tecnológico. Então, a gente está vivenciando muito isso, principalmente no contexto atual, no contexto pandêmico, em que as redes sociais, muito o ensino remoto, o ensino EAD, muito ajudou nessa aproximação entre professor e aluno. Então, esse contexto 4.0 faz parte de uma realidade, né, que estamos vivenciando. E aqui eu trago exatamente um resumo, né, nesse quadro,
que é para a gente, para vocês estudarem, né, com bem cuidado. Então, eu trago aqui uma tabelinha, que é o Marketing 1.0, que nós já abordamos, 2.0, 3.0. Então, eu trago exatamente o 1.0 está centrado no produto. O objetivo do Marketing 1.0 é simplesmente vender, é uma junção entre a era da produção, orientada na era da produção, com a era do produto, mas o objetivo era o quê? Vender a qualquer custo. O conceito-chave é desenvolver um produto e colocar à venda. A função da área de marketing é exatamente o quê? Buscar essa especialização agora do produto, para tornar o produto que está lá excedente, eu preciso tornar o quê? Especializado, que tenha o quê? Qualidade, que tenha desempenho e que traga o quê? Inovação. Ou seja, qual é a interação na área do marketing 1.0? A transação de um para muitos, né? Na era do marketing 2.2, o conceito, o foco é no consumidor, com o objetivo de satisfazer, ou seja, trazer aqui a retenção do cliente, o crescimento do marketing de relacionamento. Ou seja, eu preciso que diferenciar o meu produto, posicionar, me diferenciar, qual vai ser o meu posicionamento, como o meu produto precisa ser lembrado pelos consumidores, que é exatamente a definição de posicionamento de produto que vocês terão nas próximas disciplinas de marketing, né? Principalmente voltada ao varejo. E também é importante que a gente veja qual é essa interação com os consumidores, que é exatamente os relacionamentos one-to-one, que é a preocupação, como eu vou me diferenciar do meu produto, que é exatamente trazer a questão da personalização, um para um, one-to-one. E o marketing 3.0, que é o que nós falamos aqui, ele é centrado nos valores e nas responsabilidades sociais. Fazer, o que eu trago? Não só produzir um produto, vender esse produto, não só satisfazer as necessidades dos meus clientes, mas é fazer um mundo melhor, a preocupação de um mundo melhor. E isso não é piegas, né? Não é, mas eu preciso trazer uma sociedade mais consciente, voltada a pilares que são importantes, voltado pilares esses que traz a questão da responsabilidade social, a questão dos impactos econômicos e também da questão ambiental. Então, esse faz todo um diferencial voltado à questão dos valores hoje de responsabilidade social no marketing 3.0. E aí eu trago uma função do marketing de você questionar qual é a missão da empresa enquanto consumidor, enquanto empresário, qual é a missão da empresa, qual é a razão de ser da empresa, né? Qual é a sua identidade da marca, tá? Qual é a percepção de valor, não apenas no sentido monetário, mas também no seu produto, né? Do produto e serviço prestado à sociedade. Então, há um sentimento aí no 3.0 de colaboração, ou seja, você desenvolver uma onda tecnológica que ela vai passar do 3.0 para o 4.0, que é exatamente o acesso à tecnologia. Então, a gente percebe que essa marca de 3.0 busca exatamente consolidar a marca da empresa, o valor que essa organização tem, da imagem da marca voltada muito à sua integridade e à identidade. Marcas que estão preocupadas com responsabilidade social, marcas que estão preocupadas não só em atender necessidades e desejos, mas com o seu apelo de responsabilidade social. E aí eu trago uma provocação para vocês. O marketing cria necessidades, e aí está resgatando aqui aqueles conceitos que nós falamos já no iniciozinho do nosso encontro, que é exatamente os conceitos de necessidades, que são estados de privação. E aí eu trago a primeira definição aí da psicologia, né? Que é exatamente essa pirâmide de Maslow, que eu trago na base da pirâmide as necessidades básicas, que nós já falamos, a necessidade, que também são chamadas de necessidades primárias.
né? Que é a necessidade de alimentação, a necessidade de segurança, são as duas necessidades primárias. A partir das necessidades sociais, necessidade de autoestima e de autorrealização, elas são conhecidas como necessidades secundárias, tá? As necessidades sociais, nós já falamos aqui, que são as necessidades de inclusão, né? As necessidades de pertença a determinado grupo, e as necessidades também sociais têm a ver com a necessidade de estima, de você ser querido, de você ser admirado, tá? Então, depois, a última é a de autorrealização, que a gente trabalha também com as questões individuais. Acima dessas, existem alguns estudos também que, acima dessa necessidade de autorrealização, eu ainda tenho outras necessidades. Depois que nós conseguimos tudo na vida, né? Temos um bom emprego, trabalhamos, já temos um bom patrimônio, né, pessoal, já construímos nossas famílias, nossos filhos, nossos bens materiais, viajamos bastante. Existem algumas, no ápice da pirâmide, que tem muitas literaturas que não falam. Eu vou trazer para vocês, que é exatamente a questão transcendental, que é exatamente de ajudar a sociedade. E quantas pessoas a gente não vê na sociedade que, depois que tem um grande patrimônio, que já construiu, que deu sua parcela de contribuição intelectual à sociedade, né? Já trabalhou muito, já fez a sua família, já pôde viajar, construir bens, aí agora o mote dela é trazer uma contribuição transcendental, que transcende todas essas necessidades, tá? Que é exatamente a ajuda social, tá? Mas dentro da questão da psicologia, nós vamos estudar exatamente só essa pirâmide de Maslow, que é exatamente até a autorrealização. A gente vê aí que o bonequinho, ele está bem feliz, né? Que é exatamente a construção, ter conseguido muito a sua questão, a sua prosperidade financeira, a sua prosperidade profissional, e está aí todo feliz, né? No ápice da pirâmide, só sorrindo. E aí eu trago aqui os conceitos, resgatando também os conceitos de desejos, que desejos são necessidades que são moldadas pela cultura, está aí a contribuição da antropologia, que é a cultura e as características individuais. Nós sabemos que, principalmente aqui no Brasil, nós temos culturas bem diferenciadas. Nós aqui no Brasil, nós temos diversas culturas que a gente precisa entender. Nós cearenses, nós temos aqui uma cultura que herda o quê? Um pouco dos portugueses, nós temos uma cultura que é herança dos índios, né? A cultura indígena que nós trazemos aqui no nosso DNA, nós trazemos também a contribuição dos negros, né? Ou seja, nós temos uma cultura muito rica, mas se você, como o Brasil ele é muito extenso, se você for para regiões muito próximas, né, aqui do Ceará, onde nós estamos, a gente vai trazer uma outra cara de cultura. Nós vamos trazer aqui culturas, as contribuições dos holandeses, as contribuições dos poloneses, as contribuições dos alemães, né? Basta a gente sair aqui do Ceará e a gente vai ali para o Rio Grande do Sul e a gente vai ver uma riqueza dos italianos, contribuições dos italianos, no próprio Nordeste também, que a gente vai ver, ou seja, o eixo Rio-São Paulo. Então, é interessante que a gente veja que cada estado, quando a gente vai trabalhar com marketing, não existe algo que seja exato. Quando eu vou trabalhar com marketing, eu tenho que ter o apelo, o conhecimento cultural para identificar as necessidades regionais, né? Porque nós temos uma riqueza cultural, uma diversidade cultural muito grande. Então, algumas características individuais, elas precisam ser percebidas. Então, quando eu falo de conceitos de desejos, esses desejos são opções de escolhas, né? Para a satisfação das necessidades. Eu espero estar sendo clara aqui
quando o assunto aqui é a questão cultural, tá? Então, aí eu trago de novo aqui o desenvolvimento do conceito de marketing. É quando eu falo de demanda. O que é demanda? Demanda, gente, lá na economia, que a gente falou, eu sabia que eu ia utilizar um pouco dos conceitos da economia, mas quando eu falo de demanda, tem a ver com a procura. Demanda é quando eu estou ávido para comprar algo, quando eu estou despertando uma procura por determinado quê? Para determinado produto ou serviço para viabilizar a satisfação dos nossos desejos. Só que eu disse que desejo é emoção. E eu só consigo ter a viabilização desses desejos, né? Quando eu tenho o quê? Uma percepção do meu poder de compra. E aí a gente veio, eu trouxe aqui uma chargezinha, putz, você comprou tomate, aí eu divido em 4 vezes no cartão, né? Ou seja, eu peguei essa chargezinha justamente quando o tomate estava custando R$ 16, ou seja, o tomate foi um grande fator da nossa inflação, né, que inflacionou bastante. Hoje, nesse período de pandemia, a gente tem vários pontos que a gente pode citar aqui, não só o tomate, mas eu posso trazer aqui a carne, eu posso trazer a gasolina, eu posso trazer o leite, né, o óleo. Então, eu posso trazer vários pontos aqui, que quando a gente fala em demanda, eu tenho que ver realmente a viabilização dos nossos desejos pelo nosso quê? Poder de compra. E o que é o nosso poder de compra? Tem a ver com a nossa capacidade de pagar por algo que nós precisamos, o quê? Que nós desejamos comprar. Mas esse desejo de compra, esse poder de compra, tem a ver com o quê? Com até mesmo com a inflação. Por isso que a gente precisa entender que a inflação. O que é a inflação? Né? Inflação é um conceito econômico que eu digo que é o aumento generalizado de preços em todos os setores, é um aumento generalizado. Na hora que eu tenho um aumento generalizado, eu tenho uma redução no meu poder de compra, e isso vai comprometer o quê? A viabilização dos meus desejos. Ou seja, quando eu vou conceituar marketing, eu preciso entender muito o quê? Do mercado. E está aí a economia precisando estar atenta para eu viabilizar os meus desejos, minhas necessidades, elas são o quê? Básicas para a minha sobrevivência. Mas os meus desejos têm a ver com a emoção. E essa emoção, para eu realizar, eu preciso o quê? Do poder de compra. Então, eu preciso estar atenta ao quê? Aos movimentos sociais que são contemplados, que eu preciso estar atento em relação à questão econômica. E daí eu trago para vocês alguns tipos de demandas que nós estudamos em marketing. O que são algumas demandas que eu trago para vocês, né? Eu vou trazer aqui para vocês algumas demandas que a gente vai detalhar. A primeira demanda que a gente estuda em marketing, né? Eu vou falar para vocês de algumas demandas, tá? Que é exatamente a demanda. Quais são as demandas que a gente tem em marketing? É exatamente a negativa, a demanda inexistente. O próprio nome, em algumas delas, é até autoexplicativa, né? Mas aí a gente vai ver de um por um. Mas vamos, uma demanda inexistente, eu tenho uma demanda latente, demanda declinante, demanda irregular, uma demanda plena, a demanda excessiva e a demanda inexistente. Nesse quadro, eu trago para vocês quais são as tarefas que o marketing precisa fazer para atender a essas demandas e o nome formal dela, tá? Ou seja, a primeira demanda que a gente vai estudar aqui no nosso quadro é a demanda negativa. O que é essa demanda negativa? Ocorre quando os produtos não são desejados, mas não são o quê? Também não são tanto não são desejados, quando eles são, muitas vezes, o que até evitados, né? Vamos supor, normalmente uma demanda negativa, eu vou chamar de como os dentistas, né? Algumas vacinas. A tarefa do marketing é analisar
essa demanda, né? Investigar essa demanda negativa, que elas não são desejadas, mas que elas são inevitáveis. Ou seja, é inevitável que a gente procure que a gente procure o quê? O dentista para fazer o quê? A questão da nossa higiene bucal. Então, o que é que o marketing precisa fazer? Ele precisa corrigir essa demanda que ela não é procurada. E o que é que os profissionais de marketing precisam estar trabalhando? Eles precisam o quê? Corrigir essa demanda de que forma? Fazer uma conversão, porque eu preciso estimular para que a sociedade procure se vacinar, para que a sociedade procure ir ao dentista. De que forma? Fazendo um processo de sensibilização, tá? A segunda demanda é uma demanda inexistente, é quando o consumidor não está inicialmente interessado em determinado produto, né? Como um curso novo na faculdade. Eu vou dar um exemplo aqui da Faculdade Ateneu. Vamos supor que a gente não tem ainda o curso de medicina. Nós temos aqui na Faculdade Ateneu o curso de odontologia, que ele é novo, né? Tem 1 ano, o curso de direito, que eu acredito que deva ter mais ou menos uns 3 anos, o curso de engenharia civil. Então, porém, esses cursos existiam épocas que eles não eram procurados, era uma demanda inexistente, porque eles não existiam, como hoje não existe o curso de medicina, tá? Então, inicialmente, essas demandas, elas não são alertadas, não têm interesse, porque esse produto, ele não existe. Então, a tarefa do marketing é exatamente criar maneiras, né, para que, a partir do momento que, quando esse produto venha a existir, ele seja o quê? Criado e estimulado para um processo de compra. Através de que a gente tem hoje, assim que a gente abre o portal do aluno, a gente vê o curso já de farmácia, a gente vê, aí começa, a partir do momento que eu crio aquele curso, que outrora ele era inexistente, ele não era procurado porque ele não existia. Então, a partir do momento que eu crio, eu vou abrir o curso de engenharia civil, curso de biomedicina, o curso de nutrição. Então, eu vou criar essa demanda. Então, eu criando essa demanda, eu vou estimular a procura por esses cursos, né? E o que a gente usa no caso da Uniateneu? A gente usa principalmente o quê? O portal, a gente usa as redes sociais para estar divulgando, criando uma demanda, ou seja, se eu criar uma demanda, eu vou o quê? Estar estimulando. Eu tenho também a terceira demanda que a gente vai falar, é a demanda latente. O que é essa demanda latente? A gente sabe que há algumas necessidades específicas a serem atendidas para certos consumidores que até então não estão sendo atendidas no mercado atual, né? A gente vê que nesse momento, a gente não tem o quê? Uma vacina para a Covid, mas também a gente não tem uma vacina para a cura da AIDS, a gente não tem uma vacina para o câncer, né? A gente não tem uma cura para o câncer. Então, tudo isso, a sociedade necessita de alguns desses produtos. E qual é a função, a tarefa do marketing? É ajudar no desenvolvimento, é desenvolver esses produtos, né? Para sim atender a uma necessidade que está o quê? Latente, que as pessoas estão o quê? Ávidas pelo desenvolvimento desses produtos, tá? A quarta demanda é chamada declinante. O próprio nome diz, né, que é exatamente algo que está o quê? Caindo. O que significa isso? Vou dar um exemplo aqui. Quando uma empresa percebe que a sua demanda está declinando, ela deverá o quê? Ficar parada, gente, sem fazer nada? Não, muito pelo contrário. Ela deve o quê? Reagir no mercado. Nesse caso, ela busca o quê? Mudar esse parâmetro. Minha empresa está perdendo participação de mercado. Minha empresa está deixando de... Tá sendo... Os clientes estão buscando
outro a concorrência para satisfazer suas necessidades. Então, isso é o que está buscando. A empresa tinha uma certa abertura de mercado, né? Uma participação de mercado, e aí o que é que está acontecendo? Ela está declinando. E o que é que o marketing precisa trazer? O marketing precisa buscar uma revitalização. Eu vou trazer um exemplo para vocês, meio que chocante para algumas pessoas, né? Mas não me leve a mal. Mas o que que a gente observa? Eu vou trazer até a questão da Igreja Católica, que a Igreja Católica, ela viu, né? Ela percebeu que os seus fiéis estavam o quê? Mudando em algum momento para outras, o quê? Outras religiões. A gente vê que na Igreja Católica a gente teve sempre uma formação, pessoalmente, eu sou católica, eu venho de uma formação mais tradicional, que vem da minha família, né, dos meus pais, então, que é exatamente a primeira fonte de cultura que o ser humano tem, né, e a gente, quando é criança, a primeira fonte de cultura é dos pais. Vocês também são assim? Eu acredito que sim, a grande maioria que está aqui, sim. E aí, a minha formação é católica. E aí, o que que a gente está percebendo? Que a gente, aqui no Brasil, nós temos um grande percentual de pessoas voltada ao catolicismo. Só que a gente percebe que essas pessoas estão o quê? Que estão migrando para outras o quê? Religiões. Então, o que é que busca a igreja? Eu vou revitalizar. Então, a gente trouxe na Igreja Católica alguns momentos de revitalização. A gente trouxe o quê? A troca do Papa, não é isso? A gente tinha, eu vou voltar até um pouco atrás. A gente, antigamente, né, no tempo dos nossos avós, o padre, ele rezava a missa até de costa para os clientes dele, né? Desculpa esse termo cliente, mas para o público-alvo dele, a igreja já começou a ser o quê? Esse distanciamento. O padre rezava de costa, ele rezava em outra língua, tá? Também a formação dos nossos padres era em filosofia, sociologia, psicologia. Então, há um distanciamento muito grande da questão do repertório para atingir o público, né? Para ser a questão da simplicidade. Simplicidade, gente, é a palavra do momento quando a gente fala de marketing. O que é ser simples, ter simplicidade? É exatamente você falar e o outro, né, entender, né? Ou seja, simplicidade é isso, é a palavra do momento. E o que a igreja trouxe? Trouxe a mudança do Papa, a gente trouxe hoje uma aproximação muito grande, que é exatamente até o nome do padre do Papa mudou, né? Que é o Papa Francisco. Quantos franciscos a gente tem aqui, só aqui no Brasil? Então, até isso tem essa aproximação. A gente trouxe também um Papa latino, ou seja, línguas latinas, língua latina que é muito próximo do espanhol, do italiano, do português. Então, tudo isso facilitou. Nós tivemos também a questão dos grupos de renovação carismática. Então, a gente vê o quê? Essa revitalização, essa nova roupagem da Igreja Católica, a fim de que prospectar novos adeptos, tá? Eu ia dizer novos clientes, mas eu não queria que vocês me levassem a mal. Então, a gente vai aqui para uma outra demanda, que é chamada de demanda irregular. O que seria essa demanda irregular? É uma demanda que outrora a gente procura muito, a gente percebe, vou dar um exemplo, a gente vai ao supermercado, tá? Se vocês perceberem, hoje as campanhas de supermercado é assim, segunda-feira e terça-feira é o dia da frutas e verduras, quarta-feira é o dia da carne, quinta-feira é o dia da feijoada, sexta-feira é o dia de eletrodoméstico, é meu exemplo. E o que é que significa isso? Se a gente deixar o consumidor só vai para o supermercado dia de sábado e domingo, que é mais conveniente para ele, né? Porque está de folga do trabalho. Só que os supermercados não podem fechar de segunda a sexta, só abrir no final de semana. E também o que é que ia ocorrer? Ia ter uma lotação muito grande.
e a gente não pode ter lotação nesse momento, né? E aí, o que é que acontece? A gente precisa sincronizar essa irregularidade. Por isso que nós estamos buscando o quê? Nós buscamos trazer dias diferentes promocionais, para que o consumidor possa desfrutar de promoções exclusivas em dias diferentes, tá? Isso também ocorre com o cinema. Normalmente a gente ia ao cinema o quê? Ah, eu só vou ao cinema dia de domingo, 10 horas da noite, na última sessão. Eu, professora Cibele. E aí o que que acontece? Muitas pessoas só iam dia de sábado e existia aquela lotação. E o que que ia acontecer com o cinema? Ia fechar, né? As portas. E aí, em contrapartida, o marketing precisou fazer uma atuação muito grande, trazer uma sincronização dessa demanda. Então, eu trago promoções. Dia de segunda-feira eu tenho promoções de desconto, dia de quarta-feira quem tem, os estudantes podem pagar meia. Então, eu trago essas promoções para que eu tenha uma circulação de pessoas também em dias diferentes, tá? Eu vou agora passar para a demanda plena. O que significa essa demanda plena? Demanda plena é quando a empresa alcança um certo nível de produtos aqui que eu tenho, todo mundo está procurando determinado produto. Eu vou levantar aqui, eu queria que vocês, se fosse presencial, ia pedir para você, todo mundo levantar aqui a mão e perguntar quem tem celular. Celular, gente, é uma demanda o quê? Plena, porque está todo mundo o quê? Buscando. Para isso, alguns... O que vai acontecer? Todo mundo está buscando celular e as empresas, vocês acham, porque o celular hoje é o nosso meio de comunicação, nosso meio de trabalho, o celular hoje é o nosso meio, a gente não precisa mais nem de uma impressora, nem de máquina fotográfica, eu uso hoje o smartphone como trabalho, como uma xerox que eu vou fazer, eu vou escanear determinado produto, ou seja, eu vou mandar um e-mail, então o smartphone voltou que vem a ser um produto de uma demanda plena. E o que é que eu preciso fazer? Eu preciso manter essa demanda. E para manter essa demanda, eu preciso tornar esse produto atrativo sempre. Então, por isso que o que é que o marketing precisa fazer? Manter essa demanda, e para manter essa demanda, eu tenho que trazer o quê? Atualizações tecnológicas, eu preciso trazer modelos diferentes, eu preciso trazer segmentos e melhorar os segmentos de compra. Não é à toa que eu vou dividir o mercado em segmentos, porque a gente não consegue, o mercado e as empresas, elas não atingem o público, todos os públicos. Então, eu começo o processo de segmentação para manter, para dividir os consumidores em classes sociais, né? E até mesmo por estilo, por status, né? Então, a gente percebe isso aí, uma atuação, a tarefa do marketing, em manter essa demanda plena, mas também a questão de buscar a segmentação, buscar a atualização, buscar a inovação tecnológica, tá? E também eu tenho a questão de uma demanda excessiva. O que vem a ser, Sibeli, essa demanda excessiva? O próprio nome diz. Hoje a gente tem uma demanda excessiva por energia, tá? A gente, principalmente em casa, professor, quem está trabalhando remoto, a gente vê que está consumindo mais. Nós estamos consumindo mais energia, nós estamos consumindo mais tanto tecnologia como um consumo em relação à energia, só que essa energia hoje ela é muito escassa, tá? E o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso usar essa demanda excessiva de uma forma que não prejudique o quê? A sociedade. E o que é que acontece? A nossa principal fonte de energia, né, atualmente, pode ser que mude daqui a uns anos, né, principalmente voltado ao marketing verde, a questão da energia, ao uso mais adequado das fontes de energia solar, eólica, mas hoje a gente usa muito uma energia que está o quê? Que está muito cara, né? Que é a questão da água, que ela está escassa. E o que é que o marketing tem a ver com isso? O que é que ele precisa fazer? Ele precisa reduzir essa demanda excessiva. E de que forma? A gente percebe que a nossa energia ela está ficando mais cara, né? Então,
Quando ela fica mais cara, eu vou usar essa fonte de energia de uma forma muito mais racional. E no marketing, gente, eu tenho um termo exatamente muito apropriado para isso, que é exatamente o termo de-marketing. O de-marketing é uma alternativa para reduzir uma demanda temporariamente, né? Porque à medida que a minha energia vai ficar mais cara, eu vou usar o ar-condicionado racionalmente, eu vou, ao invés de usar a aquela panela para fazer o arroz, eu vou usar o gás, né? Eu vou começar a ter um estímulo que procurar educar e estimular consumidores a poupar mais energia. Eu acredito que foi um exemplo que eu consegui dar para essa demanda excessiva. A última demanda que nós vamos estudar aqui no nosso encontro é exatamente essa demanda indesejada. E quando ela é indesejada, qual é o papel do marketing? É exatamente destruir essa demanda. Um exemplo disso é quando a sociedade, né? A sociedade a gente vê que há uma condenação no consumo de alguns produtos, né? Que vamos supor que o cigarro, as drogas, né? As drogas ilícitas também. E qual é o papel do marketing? É o quê? É reduzir esse consumo. Aí a gente vê muito isso bebida também entra. Então, a gente vê muito isso, eu vou dar um exemplo, nas propagandas de cigarro. A propaganda de cigarro é justamente, eu posso até ser viciada em cigarro, mas qual é o papel do marketing? Hoje ele precisa estar atrelado à melhoria a preocupação com a redução ou a destruição realmente dessa demanda indesejada que vai prejudicar a saúde das pessoas, as pessoas vão adoecer, as pessoas vão lotar o Sistema Único de Saúde, né? As pessoas vão adoecer de câncer, e o que é que eu preciso fazer? Eu preciso reduzir. Então, nas campanhas de cigarro, quando as embalagens de cigarro, a gente percebe que o cigarro, gente, antigamente, quando eu era adolescente, o ator era muito charmoso, né? O ator principal estava sempre o quê? Fumando, né? E hoje a gente vê a redução de ser o marketing atuando. Quando eu compro uma carteira de cigarro, eu vou pensar 5 vezes, né? Porque tem logo que tem um aborto, uma criança que nasce defeituosa. Eu vou ter um outro exemplo também. Eu vou ter uma pessoa numa cama hospitalar, bem magrinha, bem com muita deficiência, né? Que é justamente os últimos em estado terminal de câncer. Então, são imagens muito graves que eu vou pensar 2 vezes antes de comprar determinado produto que é prejudicial à saúde. E a gente vê exatamente essa atuação do marketing nessa demanda indesejada, na destruição dessa demanda, ou pelo menos uma redução dessa demanda. O fato é que eu tenho uma destruição. E aí, um outro exemplo também, a questão da bebida. Quando eu tenho propagandas de cerveja, de bebida alcoólica hoje na televisão, a gente traz muito essa questão que eu preciso destruir esse uso excessivo dessa imagem de bebida por prazer. Então, até porque o marketing precisa ajudar na destruição dessa demanda, principalmente quando ele está atrelado a alguns prejuízos sociais, que são acidentes de trânsito. Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou observar nas propagandas de televisão que as propagandas têm dizendo assim, eu faço a propaganda da Skol, eu faço a propaganda da Heineken, mas diz aí, se beber, não dirija, que é justamente essa questão de estar sensibilizando o consumidor para a diminuição, a redução, né, dessa demanda tão indesejada pela sociedade. E aí, no nosso próximo encontro, nós vamos começar a falar sobre o primeiro P de marketing, que é exatamente sobre as estratégias de produtos. Nós vamos contextualizar alguns pontos, né, detalhadamente sobre o primeiro P de marketing, que é produto, que é para a nossa próxima aula, tá? Então, um abraço, muito obrigada e até mais.